Estamos numa série de mensagens, já há bastante domingos, que chama O que Jesus espera de seus seguidores. Uma série que tem como base a grande comissão que Jesus deu à sua igreja antes de ascender aos céus após a sua ressurreição. Nessa grande comissão, em que ele nos chama claramente a fazer discípulos de todas as nações, ele diz que uma das formas de fazermos discípulos é justamente ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que ele nos ordenou. Okay? Não podemos cumprir a nossa missão enquanto discípulos, enquanto nós não aprendemos a obedecer o que ele ensinou e enquanto não ensinarmos outros a obedecerem tudo que ele ensinou. E eu tenho reenfatizado uma coisa importante. Essa é a missão que Jesus deixou para a igreja. E se a gente não se preocupar com isso, a gente está falhando no centro da nossa responsabilidade enquanto crentes. Fazer discípulos é um privilégio, uma responsabilidade que são exclusivamente terrenas. No céu ninguém vai fazer discípulo, no céu ninguém vai evangelizar, no céu ninguém vai ensinar outro a obedecer, porque todos nós obedeceremos perfeitamente no céu. Esse é um privilégio e uma responsabilidade que são exclusivos aqui para nós na Terra. Então, se nós não estamos dando a devida atenção a isso, nós estamos incorrendo num gravíssimo erro. E eu tenho enfatizado que Jesus não disse apenas para que nós decorássemos tudo o que ele ordenou. Ele não decorou, ele não pediu isso. Agora, o problema é que nós, muitos, talvez, nem tenham lido tudo que Jesus ordenou, mas se autonomeiam discípulos de Jesus. Mas Jesus falou que quem era verdadeiramente seus discípulos, quem amava a ele, obedecia os seus mandamentos. Mas se nós nem sabemos quais são os mandamentos que Jesus ordenou, temos um grande problema. Mas não só isso. A Bíblia não diz para ler quais são todos os mandamentos e ter ciência deles, nem ao menos para memorizar todos eles. A Bíblia não diz só isso, ela diz que nós devemos obedecer a todos eles. Mas não só isso. Nós somos chamados a ensinar outros a obedecerem. É assim que nós fazemos novos discípulos. Agora, a gente não ensina outros a obedecerem, a gente não obedece tudo, talvez a gente nem conheça tudo que Jesus mandou. Estamos em um grave problema. E essa série visa reconhecer isso e corrigir esse problema. E pedir um auxílio deste texto e desses vários textos que nós temos trabalhado em nossa missão de fazer novos discípulos e ensinar esses discípulos a obedecerem todas as coisas que Jesus ordenou. Por isso que é uma série sobre o que Jesus ordenou. O que Jesus espera de nós. Quais são as coisas que devemos colocar em prática que Jesus nos deixou claro nos evangelhos. E hoje nós vamos ler o texto que se encontra em Mateus capítulo 5, texto famoso no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5. Vamos ler alguns versículos isolados. O certo seria lermos o capítulo inteiro, mas ele é muito grande. Mas eu quero ler alguns versículos. Primeiro o versículo 8, depois o versículo 20, depois do 27 ao 30. Então deixa a sua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 5. Vamos passar por todo esses textos. Versículo 8, então, começa dizendo, nas famosas bem-aventuranças, né? Jesus dizendo, felizes os que têm coração puro, pois eles verão a Deus. Versículo 20 agora. Eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês, agora versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração.
Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o levar a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Essa é a palavra de Deus. Antes de começar exatamente o meu enfoque nessa meditação dessa noite, eu gostaria de fazer alguns breves comentários introdutórios sobre o versículo 27 e o 28. Tá? Então, não será essa a ênfase da minha mensagem, eu não vou falar sobre adultério, eu vou falar de uma categoria que Jesus espera de nós, que é muito além do adultério. Mas, deixa eu só trazer alguma elucidação sobre esses dois versos, que são versos que geram alguma controvérsia na igreja hoje. Então Jesus está falando, numa série de antíteses aqui, que ele já vem fazendo no contexto anterior, de vocês ouviram o que foi dito no passado, mas eu digo isso. Ele amplia uma interpretação da lei, mostrando que a lei não é meramente aquilo que é exterior. Ela não exige só aquilo que é comportamento exterior, mas existe algo mais interno. E ele faz isso uma série de mandamentos. E aqui ele vai pegar o mandamento de não adulterarás. Ele diz, olha, vocês falam sobre isso, mas eu digo para vocês que basta alguém olhar para uma mulher, e isso serve de mulher para homem também, claro, com cobiça, já cometeu adultério em seu coração. Por que eu estou dizendo isso? Tem dois extremos de pessoas lidando com esse texto. Umas que ignoram por completo. E ao ignorar por completo esse texto, enquanto a pessoa casada, por exemplo, não tem uma relação física, extraconjugal, com outra pessoa, ela não ainda concebe que ela possa estar adulterando. Isso é um problema, porque você está ignorando abertamente este texto. Jesus deixa claro, basta olhar, basta desejar em seu coração, e você já cometeu adultério. Mas do outro lado, com base numa outra citação que Jesus faz nos evangelhos, quando Jesus diz que Moisés deu a possibilidade, Deus deu para Moisés a possibilidade de dizer ao povo que em casos de adultério era possível que houvesse divórcio. A Bíblia nunca recomenda isso, mas a Bíblia diz que é possível que acontecesse em casos de adultério. Aí a pessoa pega aquele texto, junta com esse texto e diz, basta um dos cônjuges olhar para uma outra pessoa com desejo impuro no coração, ele já me deu toda a possibilidade de propor o divórcio. Porque o adultério aconteceu. Pastor, eu vi ele olhando para outra mulher. Pastor, eu vi ela olhando para outro homem. Se isso é adultério na visão de Jesus, então quer dizer que eu tenho a possibilidade bíblica dada por Deus do divórcio. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer uma luz a essa discussão, que embora sim, basta vocês desejarem seu coração e imaginar uma situação, você já adulterou, é claro no texto, mas esse não é o adultério que Jesus está falando lá na ocasião em que ele fala que Moisés deu a possibilidade do divórcio em caso de adultério. Até porque a interpretação que as pessoas tinham na época, na passagem de Moisés, não era uma interpretação de se alguém fez isso no coração. A interpretação deles era literal. Existia um processo natural que deveria acontecer, inclusive de como deveria se proceder quando alguém fosse descoberto. Não era bagunçado desse jeito. Em segundo lugar, se Jesus estivesse falando realmente que haveria possibilidade de divórcio em caso de alguém que olhou para uma outra pessoa que não o seu cônjuge com intenção impura, então no final das contas ele estaria dando a possibilidade de talvez todos nós divorciarmos. E longe de esse texto abrir precedente para tal,
eu já estou justificando que o que Jesus está em mente aqui, nesse texto, é um adultério tal que nós devemos conceber que é um grave erro contra a palavra de Deus, que deve ser digno de arrependimento, que deve ser digno de uma mudança de vida, mas não carrega o mesmo peso, a mesma intensidade de um adultério que é cometido fisicamente, de um adultério que é consumado. São coisas diferentes. Ambos são pecados, ambos ofendem a glória de Deus, ambos devem ser rejeitados totalmente, mas não há como a gente lidar com os dois tipos de erro da mesma forma. Não dá. Ambos têm uma gradação de pecadão para cima, mas não menos do que isso. Ok? Então aí quem está, talvez, espero que ninguém, mas alguém que esteja pensando em divórcio por conta desse texto, não o faça. A Bíblia nunca recomenda o divórcio, nunca recomenda. Mas é uma possibilidade para aqueles a quem a parte que adulterou não está arrependida e não está buscando restauração e continua no erro. Há a possibilidade sim, mas não em casos como Jesus está falando aqui, apenas que você desejou no seu coração, então agora o seu cônjuge tem direito de propor o divórcio. Não é esse o caso. Terminando esse parênteses, agora sim vamos àquela que é a principal interesse meu nessa noite, é de falar sobre pureza, uma pureza radical. É por isso que eu li o versículo 8 primeiro. Jesus diz, felizes os que têm coração puro, bem-aventurados, em outra versão diz, aqueles que têm um coração puro, pois eles, e somente eles, verão a Deus. Só quem tem coração puro verá a Deus. E aqui ele está falando sobre o adultério, né? Mas ele diz, ele vai mais longe do que o adultério, ele vai para a questão da pureza do coração. E ele diz que aqueles que não tratarem com uma radicalidade extrema a questão da impureza, o texto diz por 2 vezes que essas pessoas seriam lançadas no inferno. E mais, no versículo 20 que nós lemos, Jesus diz que aqueles que não superassem em muito a justiça dos religiosos da época, dos escribas, dos fariseus, daqueles que decoravam toda a lei, jamais poderiam entrar no reino dos céus. Jesus é muito duro nesse texto. Jesus é muito radical nesse texto. Nós estamos muito acostumados com a pregação da graça, e não tem nenhum problema com ela, claro que não, mas às vezes nós não damos a devida atenção aos alertas que estão presentes nos discursos de Jesus. A gente quer correr tão rapidamente para a graça, para o favor imerecido, para a salvação não por obras, e sim pelos méritos de Jesus, que a gente passa por rápido demais, por ameaças que Jesus faz. E eu citei 3 delas aqui. Jesus está falando que só os puros de coração verão a Deus, só os puros. Jesus está falando aqui que quem não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus não pode ver o reino dos céus. Jesus está falando aqui que aqueles que não tratarem a impureza com devido rigor irão para o inferno. E a gente quer passar rápido demais, porque a primeira leitura, isso não parece condizer com a pregação da graça, de que nós só podemos ser salvos por um mérito que nós não temos, mas que foi conquistado por meio de Jesus. E por conta disso, por conta da graça, a gente quer passar por essas ameaças. Mas Jesus tinha alguma razão para fazê-las. E seja qual for essa razão, nós não podemos ignorá-la. Estamos longe de sermos permitidos a viver uma vida de impureza só porque a salvação é pela graça. Só porque a salvação é um presente. Jesus fala sobre inferno aqui. Jesus está falando sobre amputação radical aqui. Jesus mostra que a pureza que é exigida na Bíblia é radical demais. A justiça que ele exige tem que ser muito superior à dos religiosos mais intensos daquela época. Quando Jesus diz lá em Mateus 5:8, felizes os que têm coração puro, pois eles verão a Deus, ele está descrevendo uma justiça já que excede a dos fariseus, dos religiosos. A impureza com a qual Jesus mais se preocupa, no final das contas, é a nossa incapacidade de confiar e amar
a Deus acima de tudo. Isso é impureza. Não é impureza apenas, embora seja, mas ver pornografia na internet. Isso é impureza, sem dúvida alguma. Mas Jesus está falando, na verdade, pelo contexto todo do capítulo, que impureza é toda vez que você é incapaz de confiar e amar a Deus acima de tudo. O coração foi feito para Deus, para confiar nele, para amar ele, para encontrar descanso nele, como a gente viu pela manhã Santo Agostinho falando. Portanto, o significado de impuro é qualquer coisa que tome o lugar de Deus, que diminua o grau do nosso amor por Deus. Um grande homem do passado, Søren Kierkegaard, escreveu um livro intitulado da seguinte maneira: Pureza de coração é querer uma coisa. Ou seja, pureza de coração é entesourar apenas uma coisa. Quando o seu coração entesoura, quando o seu coração valoriza como um fim supremo qualquer outra coisa em adição a Deus, você está tendo uma impureza. A gente não fala que um metal puro é aquele que não tem contaminação de outros metais? Puro para Deus é quando o nosso amor é voltado exclusivamente para Ele. E nele nós aprendemos a amar todas as coisas. Portanto, é uma definição de pureza muito mais abrangente do que aquela que a gente está acostumado. A pureza eleva-se ao grau que Deus é estimado, entesourado em Jesus Cristo. E isso é que os fariseus não conseguiam fazer. É essa justiça que excede muito a justiça apenas exterior dos religiosos da época. Não basta não adulterar exteriormente, Jesus está dizendo. Não basta apenas controlar comportamento, não basta apenas mudar comportamento. A pureza que Jesus exige aqui, ele é radical. Jesus ensina a lutar contra a impureza com a mesma urgência que alguém arrancaria um olho, que alguém cortaria uma mão. Porque o que está em jogo, Jesus diz, por 2 vezes, é o inferno. O que fica claro no ensinamento de Jesus é que manter e desenvolver o dom da pureza e a justiça que supera os fariseus é uma batalha de vida ou morte. Não somos passivos nessa luta, nessa batalha. Lá em João 15, versículo 5, Jesus diz claramente: sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas nós não estamos sem Ele, não é verdade? E se nós não estamos sem Ele, então nós podemos vencer até a impureza, porque nós não estamos sem Ele. Não somos passivos, nós podemos fazer algo, claro, sempre com a ajuda dEle. Experimentamos esse poder na disposição de nos envolvermos com ataques radicais e persistentes a toda e qualquer impureza, toda e qualquer contaminação no coração que deve ser voltado tão exclusivamente a Deus. Jesus pronunciou uma bênção sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, deixando claro que nós temos uma ação, que nós devemos fazer alguma coisa. E essa bênção que Jesus pronuncia daqueles que têm fome e sede por justiça, aqueles que buscam justiça, como quem tem fome, como quem tem sede, Jesus diz que eles seriam satisfeitos. E por que Jesus usa fome e sede aqui? Porque fome e sede são implacáveis. Elas nunca param. Elas são sinais de vida. Faremos quase de tudo ao nosso alcance para satisfazer a nossa fome e a nossa sede. E é desse jeito que Jesus nos ensina a buscar a pureza. É com esse desespero, é com essa necessidade. E aí o exemplo, dentre os vários que ele cita nesse capítulo, ele fala da luxúria sexual interior, ele fala da lascívia, que é esse desejo pecaminoso, essa cobiça em relação a uma outra pessoa que não lhe pertence, que não é o seu cônjuge. Jesus exige tudo o que for preciso, porque as nossas almas estão em jogo. Versículo 29 e o 30 dizem: se o olho direito te leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita
o levar a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. É curioso que talvez raríssimas as pessoas hoje em dia que considerem esse texto de maneira literal. Que Jesus de fato está te ensinando que você deve arrancar o seu olho, arrancar a sua mão. Mas é engraçado, não sei se é a melhor palavra, mas tinha um teólogo do passado, dos primeiros séculos, famoso inclusive, que ele era de uma escola de interpretação bíblica alegórica, que não interpretava textos de maneira literal. Então ele tinha uma escola de interpretação bíblica alegórica. Então ele alegorizava textos. Então, quando Davi estava atacando as pedras em Golias, para ele cada pedra tinha um significado. Alegoria. Justo neste texto, ele interpretou literalmente e ele se castrou para manter a pureza, para manter a santidade. De todos os textos que ele deveria interpretar literalmente não fez, o único que ele não deveria interpretar literalmente ele fez. E eu estou dizendo isso por quê? Porque se nós arrancarmos um olho, se nós arrancarmos um membro, se nós arrancarmos o que quer que seja, a gente está pressupondo que o problema esteja nesse membro. Mas não está. O problema está no coração. No final das contas, enquanto nós não recebermos um novo coração, enquanto nós não formos circuncidados no coração, enquanto Deus não arrancar um coração de pedra e nos dar um coração de carne, nós não somos capazes de cumprir o que Jesus está falando, de ter um coração puro. Mas Jesus está querendo dizer que a batalha pela pureza, que acontece nos corações, ela é feroz. Por isso que ele cita coisas tão graves como arrancar um olho, cortar uma mão fora. O que Jesus está querendo falar é com esse nível de urgência que você deve lutar contra a impureza. Porque cortar a mão e arrancar o olho não faz diferença. Deixa eu fazer 3 comentários aqui sobre esses versículos. O primeiro, o olho é o primeiro órgão que Jesus diz para ser arrancado. Embora a questão seja o pecado sexual, ele não diz para cortar o membro sexual. Ele diz para tirar o olho. E acho que isso tem algum exemplo para nós. Lembra? Ele estava falando de adultério antes. Lembra? Ele poderia falar, arranque fora o membro, acabou o seu problema. Mas ele fala o olho. Porque ele está dizendo que o olho, no final das contas, é por onde as tentações acontecem. Não somente o olho, né? Ele poderia ter falado o ouvido e outras coisas. Mas, ou seja, o ponto é que a batalha pela pureza é uma batalha de coração, antes do que uma batalha de cama. Sem a pureza do coração, na verdade, tudo na cama fica impuro. Por isso que esse é o primeiro lugar que nós devemos buscar pureza. Em segundo lugar, ele não diz para arrancar os 2 olhos, ele não diz para arrancar as 2 mãos. Mas ele fala, se a mão direita, se o olho direito te fizer pecar, então arranque. Ou seja, pensa comigo, se você arranca o olho direito, seu olho esquerdo está funcionando. Se você mexeu onde não devia com a mão direita, agora você tem a mão esquerda para fazer. É claro que alguns poderiam argumentar que ele primeiro começa cortando a direita, depois vai para a esquerda. Poderia ser possível isso. Mas é que, na verdade, a questão não é que os desejos interiores possam ser controlados por uma mutilação externa. A questão é como enormes são os riscos da impureza. São tão grandes que devemos fazer o que for necessário para derrotar a escravidão do desejo pecaminoso. Esse é o ponto de Jesus. E é surpreendente quantas pessoas lidam com seus pecados de maneira casual, de maneira não séria. A gente não está levando a sério o que Jesus está dizendo. A gente rápido demais tenta dizer, não, Jesus não está sendo literal. Mas ao invés de pegar o peso
da argumentação de Jesus, a gente diz, não é literal, então eu vou continuar lidando com o meu pecado desse jeito, casualmente, sem compromisso com a santidade. Jesus está dizendo que devemos lutar por um coração puro, com a mesma urgência com a qual arrancaremos um olho ou uma mão. Em terceiro lugar, Jesus diz para observarmos o que está em jogo. E contra as nossas expectativas, Jesus fala que o que está em jogo aqui é o inferno. Muitos cristãos que amam a verdade da justificação pela graça, por meio da fé somente, e eu estou entre eles, amo e acredito nessa verdade. Mas muitos acham difícil aceitar as ameaças de Jesus. Mas não há como evitá-las. Elas estão espalhadas por todos os evangelhos e explicam claramente, e implicam claramente, que se abandonarmos a batalha pela pureza, nós pereceremos. Não podemos fechar os olhos para isso, dizendo, não, mas Jesus falou sobre a graça. Falou. Mas o mesmo Jesus que falou sobre a graça nos deu alertas muito terríveis quanto aos perigos da impureza. Que aqueles que não tiverem um coração puro não verão a Deus. Que aqueles que pecarem desse jeito e se manterem impuros não poderão entrar no reino dos céus e o seu lugar será o inferno. Não podemos jogar isso para debaixo do tapete. Se não tivermos uma justiça que exceda em muito a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. Ele está pensando no tipo de transformação interna que é revelada nessas antíteses aqui de ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, não matar, eu falo que qualquer um que odiar no coração já matou. Ah, não adulterar, eu digo que aquele que pensar numa mulher com desejo impuro já adulterou. Mas como então podemos desfrutar, já que é assim, já que a batalha pela pureza ela é de vida ou morte? Como podemos desfrutar da segurança em Jesus? Quando o que ele exige é uma verdadeira mudança de coração e de um verdadeiro comportamento puro. Se é verdade, então, se vocês estão caminhando comigo, que essas exortações de Jesus não são frívolas, não são brincadeira, são verdadeiras, então a pergunta que devemos fazer é essa. Então, como nos manter seguros? E se eu não tiver essa pureza toda? Como nos manter seguros diante dessas exigências, dessas ameaças que Jesus está fazendo aqui? Eu quero te convidar a pensar em nosso senso de segurança, ou seja, essa certeza de que nós estaremos na presença de Deus, na manifestação gloriosa quando Ele vier em seu reino. Quero te convidar a pensar nessa segurança, repousando em nossa localização. Eu vou usar esse termo bastante agora. Na localização nossa, no favor imerecido de Deus. Mas não só na localização. Quero que você pense em outra palavra. Na demonstração comportamental que aponta para que de fato estamos nessa localização que dizemos estar. Eu vou explicar isso. O que eu quero dizer com localização no favor imerecido de Deus são algumas verdades gloriosas que a Bíblia nos fala, e eu vou citar aqui só textos nos evangelhos, tá? De pelo menos 6 verdades gloriosas sobre a nossa localização na graça. A primeira verdade: pertencíamos a Deus antes mesmo de pertencermos a Jesus. Jesus disse lá isso em João capítulo 17, versículo 6. Estamos no favor de Deus antes mesmo de termos qualquer justiça. Deus já nos elegeu antes da fundação do mundo. Temos nossos nomes escritos no céu entre os cidadãos que Deus pretende trazer para lá. Lucas 10, versículo 20. Somos justificados, declarados justos pela fé na misericórdia gratuita de Deus. Lucas 18, versículo 14. Somos resgatados de todo inimigo que destruiria nossas almas. Marcos 10, 45. Somos todos pecadores,
que todos os nossos pecados, embora sejamos pecadores, foram perdoados através do sangue de Jesus, Mateus 26, 28. E por último, só para encerrar essa parte, possuímos uma nova vida no Espírito que é eterno. E já temos a vida eterna. João 5, 24. Ou seja, essa é a localização, esse é o nosso terreno. É nisso em que enfincamos nossos pés. Essa é a localização. Ela é completa, ela é perfeita. Nós não podemos ser mais escolhidos, nós não podemos ser mais justificados, nós não podemos ser mais resgatados. Não há nada que a gente possa fazer para ser mais amado por Deus. Essa é a rocha na qual nós enfincamos os nossos pés. Isso é uma garantia. Isso é a nossa segurança. Esse é o objetivo de Deus ao nos salvar. Nos dar essa segurança. Agora, o que eu quero dizer com demonstração? Então, localização é uma coisa. Estamos localizados nesse espaço da graça, em que temos todos esses privilégios, uma vez que fomos salvos por Jesus Cristo. Mas a demonstração é algo que muitas vezes nós ignoramos. A demonstração é a forma como vivemos que demonstra a nossa localização. Deixa eu tentar dar uma ilustração mais própria dos nossos dias. Sabe quando você está em um lugar, você não sabe explicar bem onde você está para a pessoa, para onde você está indo e se perdeu? E aí você vai lá no WhatsApp e manda a sua localização em tempo real e aparece para a pessoa lá, que ela clica no link que você mandou, ela vê aonde você está no mapinha no celular dela. Ela vê a demonstração. Você não está no celular dela, mas ela vê a demonstração de onde você está. E ela pode dizer, com base no mapa, aonde você está, com base nessa demonstração. A demonstração, ela não cria o local. Deus estabelece a nossa localização somente através da fé. Mas Ele ordenou um local apropriado para que nós manifestássemos a nossa localização diante dEle. Tem alguém que quer compartilhar a localização aqui comigo? Esta é a justiça que excede a dos escribas e fariseus. É uma justificação pela fé que ela tem os seus efeitos práticos, que ela se demonstra na prática. Ela não é opcional, ela é necessária. E Jesus assume que se não houver uma demonstração da nossa localização, então nós estamos apenas nos enganando. Se eu te mando um link da minha localização no WhatsApp, e para você aparece que eu estou em outro canto do país, mas eu digo que eu estou aqui, tem alguma coisa errada. A não ser que exista algum problema aí no software, alguma coisa aconteça, eu estou equivocado sobre onde eu acho que eu estou. Jesus disse que essa demonstração, ela é necessária para a salvação final. Preste atenção no que eu estou dizendo. Porque Jesus já disse que você conhece uma boa árvore pelos seus frutos. Os frutos não criam vida na árvore. Os frutos demonstram que naquela árvore há vida. Nós precisamos entender isso. Nenhum fruto cria vida numa árvore, mas o fruto demonstra que há vida naquela árvore. E Jesus está mostrando que onde não há demonstração da pureza que Deus cria em nossos corações, não há localização. Não estamos no terreno da graça. Ninguém que esteja localizado pela fé no favor invencível de Deus deixará de ter tudo o que é necessário para demonstrar isso em vida. Porque Deus não é aquele apenas que nos dá a graça para nos colocar na localização da salvação, mas é aquele que nos sustenta, é aquele que nos santifica, é aquele que nos guia no processo de pureza.
a garantia de que a nossa demonstração será infalivelmente capacitada por Deus, baseia-se em inúmeras realidades. Por exemplo, Jesus promete que nada poderá arrebatar a nós das suas mãos. Jesus promete que Ele enviaria um auxiliador, um ajudador, um consolador, que viria e não nos deixaria entregues em nossa própria batalha, mas que Ele nos conduziria a toda a verdade, que é o Espírito Santo. O próprio Jesus promete lá, na sua grande comissão, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus ora ao Pai que a nossa fé não desfalecesse e para que o Pai nos guardasse. Jesus assume a imperfeição e toma providências quanto a isso. O que é exigido em nossa demonstração é que haja evidência de vida dada por Jesus e não perfeição. A nossa demonstração aponta para a nossa localização. Se estamos na graça, existe uma forma peculiar de demonstrar essa graça. E Jesus não poupa esforços para nos fazer enxergar indícios de quando nós, na verdade, não estamos na localização que achávamos que estaríamos. Essas e outras verdades nos dão a garantia de que a obra de Deus em nossas vidas produzirá a demonstração da exaltação da graça exigida no último dia. Meus queridos, então eu espero ter deixado claro que as ênfases que Jesus dá, as ameaças, as palavras duras que Jesus usa, são palavras que devem nos levar a meditar sobre aquilo que nós de fato temos, sobre a nossa localização. Porque aqueles a quem Deus dá um novo coração, aqueles a quem Deus sopra vida através do seu Espírito, aqueles a quem a sua justiça é imputada pela justiça de Cristo, começam a produzir uma nova vida. Em alguma velocidade, não quer dizer que isso será perfeito. Jesus usa a metáfora da árvore boa, né? Da árvore boa, ela dá bons frutos. A árvore má, ela dá maus frutos. Mas não quer dizer que uma árvore boa só dê bons frutos. Invariavelmente, você pode ver algum fruto podre numa árvore boa. E ninguém, em sua consciência, cortaria a árvore porque ela deu um mau fruto. Agora, quando todos os frutos dessa árvore, ou a maioria deles, são podres, então aí talvez haja boas razões para não acreditarmos que aquela árvore de fato sequer esteja viva. Ninguém corta uma árvore por produzir alguns frutos ruins de vez em quando. Deus não está dizendo perfeição aqui, mas Ele está falando de uma pureza, sem dúvida Ele está falando. Portanto, Jesus exige uma pureza radical de nós. Nosso coração não deve ser contaminado com outros amores. E nós devemos levar isso a sério, muito a sério, na maneira como nós meditamos na palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, o que o salmista falou lá no Salmo 119, 11. Mas também nos hábitos e liturgias nos quais nós nos encontramos, que têm formado amores rivais a Deus e que devem ser tratados com o devido rigor. Deveríamos estar dispostos, porque é isso que Jesus nos ordena aqui, a fazer amputação radical. Eu quero te perguntar, para terminar essa mensagem, como tem sido a sua batalha pela pureza? Na verdade, sequer existe alguma batalha? Você tem usado que armas de guerra nessa batalha? Ou você tem vivido como se estivesse de férias aqui nessa terra? Com que frequência você se lembra que está numa guerra de vida ou morte? Uma demonstração radical da localização que você diz que está. Você tem sido radical como o amor de Jesus por você foi radical? Eu acho engraçado como algumas pessoas
tem a coragem de dizer sobre outras que elas são cristãos radicais demais. Quando, na verdade, Jesus nos chamou para tomar a cruz, para morrer para nós mesmos e segui-lo, seguir os seus passos. Jesus não nos chamou para outra coisa que não radicalismo extremo. Não um radicalismo como esses loucos que saem explodindo, se explodindo e matando um monte de gente. Mas um radicalismo pela pureza, pela santidade, pelo amor. Deveríamos ser radicais nesses temas. Não fazer negociações com o pecado. Que coisas são necessárias hoje para você amputar na batalha pela impureza? Pela impureza. Talvez seu celular? Ah, mas hoje em dia ninguém fica com celular. Celular já é menos do que olho e mão. Embora tenha gente que acha que prefira ficar sem uma mão do que o celular. Que ainda dá para mexer com a outra. Mas talvez a amputação radical na sua vida seja o seu celular. Seja a sua conta no Instagram, Facebook, TikTok e por aí vai. Talvez seja isso que Deus esteja exigindo de você essa noite. Talvez pela batalha pela pureza você tenha que amputar seu computador. Ah, mas como é que eu vou fazer na minha faculdade sem meu computador? Eu acho que o que está em jogo é muito mais sério do que a sua faculdade. Talvez uma amizade. Talvez algum relacionamento. Talvez algum local, algum ambiente você deva amputar da sua vida. Algum curso, algum trabalho. O que é que você precisa amputar na sua vida hoje, na luta pela pureza? Os hábitos e rotinas que você tem hoje estão treinando o seu coração a amar mais a Deus, ou seja, a pureza? Ou a amar mais a deuses concorrentes, impureza? Portanto, meus irmãos, a ordem que Jesus nos dá essa noite, que Ele diz não apenas para que nós saibamos, para que nós pratiquemos e ensinemos outros a praticar, é uma pureza radical. Vamos orar pedindo misericórdia para Deus. Senhor Deus, nós reconhecemos, Pai. Reconhecemos que somos incapazes por nós mesmos de produzir tal pureza. E sem ela, Deus, nós não podemos ter esperança de ver o Senhor, que é aquilo que o nosso coração mais deveria desejar. Mas aqueles que foram lavados e regenerados pelo sangue do Teu Filho, aqueles que receberam um novo coração, mesmo esses, precisam lutar em favor à pureza. Precisam lutar com unhas e dentes, com um radicalismo extremo. Precisamos buscar a santidade mais do que buscamos qualquer outra coisa. Precisamos buscar um coração que ama o Senhor mais do que qualquer outra coisa, que busque o Teu reino mais do que qualquer outra coisa. E Deus, nós não queremos ser encontrados lutando de maneira casual, de maneira desleixada, de maneira indiferente contra a impureza. Portanto, por aqueles, Deus, a quem o Senhor alcançou, pedimos para que o Teu Santo Espírito, aplicando a mensagem e a exortação que foi feita essa noite, transforme os nossos corações, mude os nossos caminhos, para que trilhemos caminhos, hábitos e liturgias que promovam um coração voltado cada vez mais ao Senhor, livre de impurezas, livre de falsos deuses, livre de lascívia, livre de cobiça, livre de amargura, livre de incredulidade.
livre de amor ao dinheiro. Pedimos que o Senhor nos ajude em nossa luta, para que ela se pareça como uma demonstração da localização que estamos e temos em Jesus. Mas nós te pedimos também, Deus, porventura por aqueles que estejam aqui essa noite, que talvez tenham se enganado, que talvez tenham se confortado com práticas religiosas, mas que a demonstração da sua pureza não aponta para a sua verdadeira localização em Cristo. Pedimos que o Senhor converta, que o Senhor lave corações essa noite, que o Senhor convença do pecado, da justiça e do juízo. Que haja do maior milagre que o Senhor pode fazer, que é trazer um pecador ao arrependimento e à graça. Pedimos tudo isso, Deus, não porque merecemos, mas nos méritos eternos de Jesus. Ajuda-nos não apenas a praticar isso, mas a ajudar outros, a ensinar outros a também praticarem, porque essa é a missão que o Senhor nos deu. E obrigado porque podemos contar com a Tua presença até o último dia, nos suportando nessa missão. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.